vamos lá. Terminamos agora a correção e vamos dar continuidade aí ao próximo assunto, né, que é não só o tema, né, o assunto é o mesmo. Agora nós saímos um pouco de migração, né, falamos da migração e vamos para a diversidade étnica da população, tá? Diversidade étnica da população, mas aí em especial a do Brasil, tá? A população do Brasil. Não é difícil de entender. Primeira coisa que eu quero, diversidade é o quê? É a diferenças, né? Ou a quantidade. Nós não temos, assim, tantas diversidades, né, no Brasil, né? Então somos poucos. Apesar de que temos até, né? Mas se resume. Resumidamente, ficamos em 4 etnias para a formação do Brasil. Professor, o que é etnia? Etnia refere-se à cor da pele da população que vem acompanhado da sua cultura, tá? E no Brasil, o povo brasileiro é formado principalmente por 4 etnias, sendo ela, vamos lá, a primeira, no Brasil, vamos falar dos brancos, europeus, né, a etnia branca, os pretos, que é a etnia dos negros que foram sequestrados, né, amordaçados, vieram da África, aí a etnia preta, então os negros, então brancos, europeus, negros, pretos são os negros que vieram da África, e a terceira etnia, os nativos, os índios brasileiros, que aqui foram encontrados pelos portugueses, tá? Pelos portugueses. Então, brancos, os brancos europeus, os negros africanos e os vermelhos, que são os índios. Os índios são os vermelhos. E a quarta etnia são os amarelos, né? Os amarelos são os asiáticos, em especial os japoneses, né? Então são essa etnia, que corresponde a 0,1% da população brasileira, tá? Que são os amarelos, que são os japoneses. Então, os japoneses são os amarelos, os brancos são os europeus, os negros são os pretos, os vermelhos são os índios, tá? Ok? Então, a etnia da população brasileira é essa aí, caracterizada nesses 4 grupos, tá? A maior parte da população brasileira, ela possui diferentes etnias e sua árvore genealógica, tá? A árvore genealógica. O que é a árvore genealógica? A árvore genealógica destaca a notação, entender a origem do povo que te deu origem, tá? Que vem aí do seu pai, do seu avô, do seu bisavô e assim por diante. E aí, então, segundo a etnia da população brasileira, são formados por esses quatro grupos étnicos. Ok? Vamos à próxima aí. Aqui temos um gráfico que diz assim: Brasil, grupos étnicos da população brasileira em 2016. Como vocês podem ver, que também tem no módulo de vocês aí na página 19, são os que eu falei aqui: pardo, branco, preto e amarelos, que são os índios. Aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil inteiro, em porcentagem que corresponde, vamos supor, preto. Aqui foi uma pesquisa, na verdade, foi uma pesquisa do IBGE, feita em 2016. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ela fez essa pesquisa em 2016, de toda a população. Aí, em porcentagem, quantas pessoas se declararam preta, se declararam negra e branca ou e mesmo amarela, né, pelos índios. Quantas pessoas se declararam? E aí vocês podem checar. Vamos lá, tá por região, né, do Brasil em região. A região norte, temos 72,3% de negro, 19% de branco e assim por diante, como vocês podem acompanhar aí nesse gráfico da página 19. Aí foi uma pesquisa feita em 2016, falando sobre a diversidade étnica. Agora, o próximo assunto é economia e disparidade de sociedade. Então, vamos falar agora de economia da população brasileira. O Brasil, apesar de nós falarmos, um país subdesenvolvido, é um país de terceiro mundo, é um país pobre, mas ele não é tão pobre assim. O Brasil, ele possui um PIB, um dos PIBs mais altos do mundo, né? O PIB do Brasil é até maior do que o do Canadá. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, que refere-se o que é o PIB? É o total da produção econômica de um país ou de uma região.
Então, toda a sua produção econômica, tá, pode ser também de um mês, ou de 6 meses semestral, ou de um ano. Tá? Então, toda a riqueza gerada nesse período que eu vou determinar. Pode ser um ano, pode ser 6 meses, um semestre, ou até mesmo de um dia, né? Do PIB, que significa Produto Interno Bruto do Brasil. O Brasil ocupa a 9ª posição, tá? Entre os países do mundo, ocupa a 9ª posição. O primeiro é os Estados Unidos, depois vem a China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Itália, e o 9º é o Brasil e o 10º o Canadá. E o Canadá é um país mais rico do que o Brasil, né? Um país que faz parte aí do NAFTA, né? Do Acordo Norte-Americano, um país aliado aos Estados Unidos, mas o PIB, a riqueza gerada do Brasil, ele é maior do que a do Canadá. Tá? Depois, logo em seguida, ainda falando dessa economia, está as faces da desigualdade no Brasil e as maneiras de identificar os níveis de desenvolvimento do mundo. Quer dizer aí, resumidamente, falando para vocês, que o Brasil é um país que arrecada milhões, né, que tem um PIB que pega milhões, mas a riqueza brasileira ela é mal distribuída. Tá? Ela é mal distribuída, ela se encontra apenas nas mãos de 10% da população do Brasil, né? Apenas em 10%, ou seja, num país de 210 milhões de habitantes, essa riqueza fica na mão de apenas 10%. Por que no Brasil? Então, primeira coisa que eu quero que vocês aprendam é isso, né? Que o Brasil que tem um PIB altíssimo, é um país que arrecada bilhões de anos por ano, bilhões de anos, né? Em um ano, pelo seu PIB, só que essa riqueza, ela é mal distribuída, ela é mal desconcentrada, tá? Porque tivesse uma distribuição melhor, com certeza a população brasileira estaria vivendo também melhor, né? Ou seja, que nem teria menos pobre, tá? E por quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês, como está essa distribuição. Por que a gente fala nisso? Distribuição da riqueza está nas mãos de apenas 10%. Quando vocês vão ao supermercado, aí você chega naquela prateleira de shampoo, né? Aí vocês veem várias marcas lá, a Seda, a Palmolive e várias outras, né? Que parece que são marcas diferentes, são concorrentes diferentes, né? Aí, mas no finalzinho lá da embalagem você vê o quê? Unilever, ok? Aí vocês veem Unilever. Então quer dizer, em todas essas marcas de shampoo vocês veem isso. Então quer dizer, é tudo de um cara, tudo de um dono, de uma sociedade, né? Então essa riqueza tem essa questão aí do shampoo, né, que é das linhas de produtos de higiene, né, que é tudo Unilever, ou seja, quando você não vai comprar de uma marca, vai comprar de outra, no final das contas, o seu dinheiro está indo para a mesma pessoa, tá? Outra coisa também é no açougue, né, quando vocês vão lá e escolhem vou levar essa marca de linguiça, vou levar aquela outra, no final das contas está indo para a mesma pessoa, né, do grupo JBR, né, Wesley Batista, né, Friboi. Então ali também fica essa riqueza frigorífica, toda gerada na mão de poucas pessoas. Outro exemplo também é na questão da bebida alcoólica, né? A cerveja, a Brahma, a Antártica, a Skol, faz parte apenas de um grupo da Ambev, certo? Então aí essa distribuição da riqueza do Brasil fica nas mãos de poucas pessoas, tá? E o outro lado, ou seja, quando um fica milionário, que não sabe o que faz com tanto dinheiro, nós temos as pessoas mais carentes passando necessidade. Isso porque ocorre em países onde possui uma má distribuição de renda. Entre eles está o Brasil, entre os principais. Aí temos esse gráfico, né, do Gini, que é deixa eu ver aqui, acho que não tem aqui o gráfico. Então, já falamos aqui das fases, né? O cenário econômico e social do país do mundo, que é a melhor forma de analisar o desenvolvimento econômico do país, das cidades, está calculado pela ONU, está o IDH, né? Então, para falar da distribuição de renda,
E aí foi criado o IDH, que significa Índice de Desenvolvimento Humano. Aí o IDH, que foi criado pelo paquistanês Mahmoud Ahu, né, que é para saber o padrão da população, se está vivendo mais ou menos. Então, o IDH, como que se mede o IDH? O IDH são medidos por 3 fatores. Entre eles está, aí vocês podem grifar aí, acesso ao conhecimento, que chamamos de educação, renda, tá, que é o salário, e saúde. Então, o IDH mede isso de uma população. Saúde, educação e escolaridade. Tá? Os 3 indicadores do IDH. Também é para saber se é alto ou se é baixo, tá? Ou muito baixo, que são as 3 esferas. E aí tem os números, como vocês podem ver aqui, os índices de alto, médio e baixo do IDH. Isso aqui já foi, né, que é a escolaridade do IDH, e aí do Brasil, né? O Brasil não é um país que possui o IDH nem tão alto nem muito baixo. Ele está aí razoável, não chega a ser comparado com os países europeus, mas também não está no nível dos países, por exemplo, aqui da América Latina mesmo, como o do Haiti, ou dos países africanos, que possuem o IDH muito baixo, tá? Ou seja, a saúde ela é precária, apesar da gente reclamar da saúde do Brasil, mas tem países que a situação é pior. A educação, nós também reclamamos, lógico que no Brasil ainda não chegou ao patamar, né, que deveria estar na saúde, na educação, né, as escolas de qualidade ainda não chegou, mas tem países em situação pior. E renda, né? Renda que eu acabei de falar para vocês, da má distribuição da renda desses países do Brasil, né, que também, mas infelizmente tem países em situação piores do que o nosso Brasil. Mas também ressalvo aqui para vocês que tem muitos países numa situação melhor do que a do Brasil em termos de distribuição de renda, que é medida o IDH, ok? Então aí vocês terminou, aí vocês podem estar fazendo a parada obrigatória aí da página 27 e 28, beleza?